Enem 2014, prova amarela, questão 162. Essa questão avalia-se conhecimentos de porcentagem e conhecimentos de probabilidade. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. 1. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. 2. O paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. 3. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. 4. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado a uma amostra composta por 200 indivíduos. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de, temos aí as alternativas. Primeiro vamos analisar o quadro. Resultado do teste, positivo e negativo. Doença A, presente. Presente quer dizer o quê? Tem a doença. Ausente, não tem a doença. E o teste de sensibilidade, como sendo a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Isto é, sensibilidade para as pessoas que têm a doença. Isto é, que a doença está presente. Então, essa coluna aqui para nós não interessa. Interessa só essa daqui. Então, na realidade, interessa esse grupo de pessoas aqui, não o total dos 200 indivíduos que foram envolvidos no estudo. Então, vamos à resolução. A sensibilidade do teste diagnóstico é definida como sendo a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Esse é o ponto-chave da questão. Mas o que é probabilidade? A probabilidade, de acordo com a definição conhecida, número de casos favoráveis ou número de casos possíveis. Mas casos favoráveis para nós aqui representam o quê? Representa as pessoas que apresentam resultado do teste positivo para a doença. Isto é positivo e tem a doença. Tem a doença. A doença está presente e é positivo. Tem a doença, é presente e é positivo. Então, o número de casos favoráveis, positivo, se estiver doente, é 95 pessoas. Positivo para a doença. Positivo para a doença. Presente, tem a doença e é positivo para a doença. 95 pessoas. E o número de casos favoráveis. Neste caso aqui, é o número de pessoas doentes. Pessoas que têm a doença, em que a doença está presente. Não importa se o resultado deu positivo ou negativo. Então, o número total de pessoas envolvidas em que tinham a doença presente é um número de 95 mais 5 pessoas, que é 100 pessoas. Então, a probabilidade vai ser positivo para a doença 95, número de pessoas doentes 100. 95 sobre 100, de acordo com a definição de porcentagem, 95%. Retornando à página anterior, 95% é o mesmo que 95,0, portanto, a resposta é a letra E.